Diversificação. Eu acho que um grande ponto na indústria automobilística, não certo ou errado, é você atender todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. E é fato, né? O pessoal mais jovem questiona mais o ser proprietário, né? A propriedade de um veículo, não o uso. O uso, na cidade, você pode andar de bicicleta, algumas cidades tem metrô, tudo, você ainda vive mais sem um automóvel em alguns casos. Mas, para viajar, por exemplo, o Brasil, um tamanho continental, muito mais complicado. Então, não é o questionamento de usar ou não usar um automóvel. É investir para ser proprietário ou outra solução para usar um automóvel para se deslocar. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurílio. Começa agora mais um Pixel Redondo. Dessa vez a gente vai voltar para o mercado de carros, né, Laurinha? É isso, faz um tempinho que a gente não traz esse mercado, mas é sempre bom ter uma nova marca para falar um pouco mais desse mercado. Mas antes, vale a gente comentar que esse programa é um oferecimento da Accenture, né? Que tem apoiado a gente em alguns dos nossos programas e tem permitido que a gente democratize mais ainda o conteúdo e traga pautas que antes a gente ainda não tinha pensado, né? É isso aí, então fica aqui um abraço para os nossos amigos da Accenture que proporcionam que os conteúdos da Rede Geek aconteçam do jeitinho que a gente gosta de fazer, né? É isso aí, mas hoje estamos aqui com o Rogério Louro da Nissan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, uma experiência que eu acho que vai ser bem divertida. Sensacional, que bom, Rogério. Rogério, antes da gente falar de Nissan, antes de falar de o que você faz dentro da Nissan, falar de mercado, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua jornada, né? Como você chegou até a Nissan. Sou Rogério Louro, sou diretor de comunicação da Nissan, mas antes disso me formei em jornalismo e comunicação social, pós-graduado em marketing, comecei em redação, comecei na TV. É mesmo? Em esportes. Olha! Depois passei para o mundo automotivo, né, por alguma curiosidade, não tinha intenção, tá? Não nasci gostando de automóveis, não foi isso. Meu sonho era trabalhar com esportes, era trabalhar com cultura. Um belo dia, né, tentando conseguir vaga no jornalismo, me ligaram e falaram: Rogério, eu tenho uma vaga aqui na área de automóveis, você quer vir aqui conversar com o editor? Eu falei: vou. Ele chegou e perguntou para mim: você gosta de automóveis? Eu falei: eu tenho automóvel. Tudo bem. Eu tenho um automóvel. Eu não menti. Aprendi, só que virou uma paixão. Então fui passando de diferentes veículos de comunicação do Brasil, até que em um determinado momento eu mudei de lado, fui convidado para ir para uma montadora, para o mundo corporativo que a gente fala. Sim. E em 2013 fui convidado para a Nissan, mudei, né, para a Nissan, e com o desafio de trabalhar na comunicação corporativa numa marca que ia inaugurar a fábrica 100% inicial foi inaugurada em 2014, então foi 2013 exatamente para ajudar nessa inauguração. Sim. E tínhamos anunciado o patrocínio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Que legal. Então também era para esse projeto. Comecei, fui ficando, vou evoluindo, até que cheguei ao cargo de diretor de comunicação. E adoro automóveis hoje. Desculpa te perguntar, mas quando que você entrou? Que ano foi essa entrada no universo do jornalismo de automóveis? Foi 95. Cara, foi no auge da revista impressa, do jornal impresso, né, pra automóvel. Que legal isso. Imagino que isso tenha trazido uma experiência única de conhecer mercado, conhecer produto, que te traz toda uma bagagem pro trabalho que você faz hoje. Eu acho que é muito importante você ver a realidade do outro lado. Para tudo, né? Sim. Eu acho que se você é consumidor, se você vende um carro ou qualquer produto, é bom você ir na loja, se colocar como consumidor também. Eu acho que é legal se você trabalha com o público em comunicação, né, com jornalistas ou né, influenciadores, o público que lida com a parte de comunicação, é bom você ter vivido esse outro lado. Sim. Os times de redação, o time de fechamento, Exato. As necessidades, sabe? Então, eu acho que ajudou muito. Eu acho que eu com
penso que eu acho que eu consigo imaginar como é a necessidade de quem eu estou atendendo. De uma parte, né? A gente também faz comunicação interna, aí é um outro universo, mas a parte de assessoria de imprensa, que a gente costuma falar, eu acho que dá para entender um pouquinho a maneira de pensar. Se bem que mudou muito. Né? Exatamente. Mudou muito. Eu confesso que isso me ajudou, né, um pouco. Essa mudança, pro meu perfil, me ajudou, né? Lá, a Rede Geek existe desde 2007, né? Desde 2008, 2009, que a gente já frequenta eventos de lançamento de produto, né? Tem esse contato com a assessoria de imprensa das marcas e tudo mais, né? E eu me lembro que, na época, os eventos, eles sempre aconteciam antes das 10 horas da manhã. Era sempre, começava 9 horas da manhã. Porque era o tempo do cara fazer o evento, produzir a matéria pra ir pra produção, né? Pra poder sair no primeiro horário, ou no Jornal da Noite, ou no primeiro Jornal da Manhã, né? Ou impresso, coisas do tipo, né? Então, o horário do evento, ele era regulado com o da produção do jornal, da revista e tudo mais, né? E que pra mim é horrível, né? Eu odeio acordar cedo. Aí, com a coisa se tornando mais digital, né? Eles entendendo que existe esse universo dos influencers, na época os blogueiros e tudo mais. Tinha empresa que fazia ou 2 horários de evento, né? Ou começaram a jogar um pouquinho pra mais tarde, entendendo que hoje tá muito mais ágil, né? Tem todo um outro processo de produção de conteúdo. Não né? tem só um fechamento mais, né? Exatamente. Tinha um fechamento que a gente fala, né? Sim. Você tinha um fechamento que era... o jornal fechava mais 8, dependendo do jornal, né? Eu trabalhei no Globo, o Globo fechava 8h30, 9 horas, a Folha eu sabia que é que fechava mais 8. Então, você tinha um pouco essa... Então, você tinha de saber, tenho que ter tempo de chegar, escrever a matéria, escolher a foto. Isso aí. Então, um filme de rolo, o fotógrafo ia lá, até ver se tá bom. Então, gente, a realidade era outra. O pessoal, meu filho não conhece essa realidade. Mas tinha tudo isso, a gente saber chegar lá e quando o filme queimava. É verdade. Perde o conteúdo. Era uma loucura. Então, você tem muita coisa. Fora o celular, né? É isso aí. Eu viajava para fora, o setor automotivo tem muita questão de viagem, muita viagem. Tem os eventos internacionais, né? Salão. Você saía, ligava do orelhão do aeroporto para a redação, às vezes para casa, vou embarcar. Embarcava, tranquilão, descia pegava o seu transporte, o táxi, seja tranquilão, sem saber de nada que estava acontecendo no mundo. Chegava no hotel, aí que você ligava para a redação para dizer, cheguei para casa. Ou você, normalmente, quando a gente sabia o hotel que a gente ia ficar, a gente já deixava o telefone do hotel. Sim. Se queriam deixar um recado, deixavam lá no hotel. É isso aí. Não, né, gente? Então, você fica louco. Eu deixei o celular, os 2 celulares lá na mochila. Tô aqui, gente. Incomunicável, nem sabe o que é isso, né? Você coloca a mão no bolso e fala, perdi o celular, né? E a gente tem que lidar com isso na comunicação hoje. Exatamente. Então, o que eu aprendi como jornalista, você hoje tem que lidar nessa evolução louca, acelerada. Diária, né? Diária. Mas quando você entrou pra Nissan, você fazia parte de comunicação interna ou era relacionamento com a imprensa? Já eram os dois. Mexia os dois. Quando eu mudei da redação para o mundo corporativo, eu já fui cuidar de comunicação interna e imprensa, ou PR. Então, já fui com isso. Experiência complexa lidar com comunicação interna, porque, acho que como vocês falaram, eu tinha uma visão de como é que era o mundo da comunicação externa, vamos dizer assim. Sim. Então, isso me ajuda. Comunicação interna, não. Comunicação interna é uma outra realidade. O cara sabe o seu e-mail, o cara sabe o seu telefone, ou são públicos muito distintos. Imagina uma montadora que você tem que falar com o operário, com o estagiário, com o presidente, o vice-presidente. Falar que eu falo, você manda um comunicado, você manda uma mensagem. Sim. Só que um diretor, ele já tem muita noção da informação que o operário não tem. Então você tem que tentar equilibrar. A comunicação tem que ser efetiva para todos ali. Para todo mundo. Exato. Todo mundo tem que entender. Ninguém pode achar chata. Sim. Então é um equilíbrio. Comunicação interna, eu falo, é um grande desafio. Sim, e aí só sabe quem faz, não tem jeito. É isso aí. Você falou que entrou em 2013, 2013, né? Mas como que é a história da Nissan com o Brasil? Ela é de 2013 ou é anterior a isso?
Ele teve um período, não teve, que veio pro Brasil, aí depois saiu do Brasil, não teve? Não, a Nissan não. A Nissan não. Ai, olha aí. A Nissan não. A Nissan nunca saiu, não. A Nissan chegou Está aqui, ó. Chegou e ficou. Raiz de esforço. A Nissan chegou e ficou. A Nissan, ela... Vou falar o oficial, depois eu vou dar um pulinho para trás, que pouquíssima gente sabe. Oficialmente, a Nissan se instalou como subsidiária no Brasil em 2000. A Nissan do Brasil. Tá. Então, desde então, começou a importando carro, depois começou a produzir carro, depois inaugurou a fábrica em 2014, em Resende, já no estado do Rio, né, fica perto da Dutra, entre Rio e São Paulo. Então, desde 2000 nós estamos no Brasil. Consideramos que somos uma startup no Brasil, com 22 anos. A Nissan Mundial vai fazer 90 no fim do ano que vem. Caramba. Então, é uma das maiores montadoras do mundo. É porque, como é muito nova no Brasil, talvez as pessoas não saibam a dimensão. Então, isso oficialmente. Antes disso, quando abriu, começou a importação, se permitir importação de carros para o Brasil, que foi nos anos 90, teve importações independentes, importadores independentes, então, que não era uma filial da Nissan. Tinha uma autorização para importar, mas era uma empresa à parte. Só que, e aí pouca gente sabe, nos anos 50, importadores brasileiros chegaram a trazer caminhões Nissan. Que legal. E mais do que isso, aqui em São Paulo foram produzidas 400 unidades do Patrol. Patrol é um utilitário, um jipinho, que até hoje existe, né? Nissan, claro, evoluiu, né? Não existe como era antes. Sim. Nos anos 50. Então teve uma montagem, que legal, de Nissan nos anos 50. No Brasil não era a Nissan que montava, um importador trazia as peças, montava aqui em São Paulo e vendia, mas vendeu 400. Então essa é uma história que ninguém sabe. Que legal. Teve Nissan nos anos 50 e depois aí o processo natural chegou e ficou, não saiu. E estamos aí evoluindo, crescendo. Acho que a consistência mais importante é avançando passo a passo. Que legal. A japonesa dá um prazo com muita calma, com muita certeza, tentando com muito respeito. Acho que isso aqui é E hoje a Nissan também tem polos, sei lá, na América Latina, por exemplo, ou Brasil? Qual a importância, assim, do Brasil na região? Vamos lá. Hoje, a Operação Brasil, né, ela faz parte de uma unidade de negócios que a gente chama de Nissan, que é a Nissan América do Sul. Então, junto com a Argentina, com o Chile e com o Peru, principalmente. E temos uma fábrica também, produzimos, por exemplo, a Picape Frontier na Argentina. Aqui no Brasil a gente produz o Nissan Kicks, que é um SUV, né? E na Argentina a gente produz a Frontier. Então a gente tem, né, essa sinergia com a Argentina. Mas o mercado brasileiro, mesmo em baixa, é o 7º maior mercado do mundo. É louco isso, né? Já foi o 4º. Em 2012, 2013 era o 4º maior mercado em volume, vendas do mundo. Hoje é o 7º. Sim. Porque caiu muito, né? Sim. Várias crises mundiais, o Brasil também. Mas então a importância, não tem como, é muito importante estar no Brasil. É um mercado desafiador, não é um mercado fácil. O Brasil não é para amador. Exatamente. É um mercado muito dinâmico em todos os sentidos, né? A gente sabe se lidar com sobe, desce, para, volta. E é um consumidor muito exigente, é um consumidor muito ligado, muito antenado, gosta de novidade, né? É diferente, talvez, do europeu, que ele vai evoluindo com mais calma. É mais tranquilo, né? Até o público mesmo, né? Ele vai, não, beleza, esse carro tá bom aqui, né? Não precisa... O brasileiro, ele quer novidade. Ele quer novidade e ele tá aberto para novidade. Mais do que ele querer novidade, ele está aberto para novidade. Pode desistir, voltar para outra coisa, mas ele está aberto a experimentar. Ele quer conhecer, né? Por isso que ele tem tanto sucesso em redes sociais. A velocidade que o Brasil adere a uma nova rede social é louca, né? É engraçado porque a gente passou aqui por várias marcas de setores completamente diferentes e é uma fala recorrente, né? O Brasil não é para amadores, né? Que o Brasil não é para amadores e na questão do público querer novidade, gostar, né, de novidade. Exatamente. Você estava falando, né, sobre a Nissan oficialmente, né, ter 22 anos, você falou, né, no Brasil.
algo que é relativamente novo, considerando a indústria, né, do automóvel no Brasil, né? Tendo marcas tradicionais como a Volks, ou sei lá, como a Ford, que esteve no Brasil oficialmente, né, até pouco tempo atrás, ou até mesmo a GM, né, que tem um vínculo muito forte aqui com o ABC, né? Essa região do ABC como um todo é muito forte, né? Eu queria entender de você, né, até como comunicar com esse brasileiro que tem esse vínculo muito forte com essas marcas ditas tradicionais, né? Como apresentar uma marca que foge desse eixo, sei lá, Estados Unidos, Alemanha, né? Sendo japonesa, né? Como apresentar e penetrar, né, nesse mercado para ele abrir mão do que ele considera o que é tradicional para ir pro que é novo e que pode ter essas novidades que você mesmo disse que o brasileiro gosta. Primeiro, eu acho, como eu disse antes, né, o brasileiro está aberto à novidade. Então isso é uma vantagem. Sim. Claro, ao mesmo tempo a gente sabe o valor que é um automóvel. É um bem caro, é um bem que custa, depois de um imóvel, é o segundo maior patrimônio de uma pessoa. Exato. Normalmente, né? Já tem avião, tem barco, outra coisa. Mas não conta, né? No padrão. É um padrão. Então, claro, é um desafio. Ao mesmo tempo, é interessante que o Brasil tem várias caras. Né? O Brasil não é só São Paulo, não é só Rio, não é só Rio Grande do Sul. Cada lugar, mesmo no Nordeste tem diferenças, mesmo no Centro-Oeste tem diferenças, no Norte, quer dizer... Então, o desafio é você apresentar uma nova marca, que tem o lado bom de ser japonês, porque o Brasil reconhece muito a questão da seriedade japonesa, da preocupação com qualidade japonesa. Então, isso é bom. Sim. Não, você tem que apresentar essa marca. Até porque ela conhecer. Então, é um desafio. Eu acho que o grande passo que a gente deu e, né, nos momentos que na história da Nissan no Brasil, claro, a gente inaugurou a fábrica em 2014, 100% Nissan, mas em 2016 nós patrocinamos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016, né? Sim, no Rio de Janeiro. E isso foi uma relevância muito grande. Foi a primeira vez que a Nissan no mundo patrocinou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu nunca tinha patrocinado. Foi uma decisão de patrocinar exatamente... Porque era no Brasil. Porque era no Brasil. Legal. A fábrica era no Rio. Era para você conseguir mostrar. E nós lançamos uma empresa tão jovem no Brasil, o Nissan Kicks, ele foi um lançamento mundial no Brasil. Que legal. Ele foi desenvolvido, pensado no consumidor brasileiro, no mercado brasileiro, e foi lançado primeiro no Brasil. Foi uma loucura, tá? A gente participou do revezamento da tocha olímpica, que foram 90 dias. Sim. Rodando o Brasil, um Kicks na frente lá da tocha, fazendo eventos diários, e mais de 300 cidades. Caramba. É uma loucura, um comboio rodando o Brasil, mas foi apresentando a marca. Sim. Então isso fez a marca evoluir muito em conhecimento e percepção, e depois, claro, manutenção. Você vai... manutenção ainda não, acho que você vai trabalhando, evoluindo, né? Como você disse, a gente tem no mercado marcas que têm 60 anos, 70 anos, 90 anos de Brasil. Sim. Então você tem que mostrar toda a sua qualidade, o que você tem a oferecer. Então, estamos evoluindo. Estamos felizes com o caminho. E esse tipo de ação deve ter tido um impacto interno também muito grande, né? Para os funcionários, estar envolvidos num patrocínio de um evento como esse dentro do Brasil, assim. Isso chegou a ser... Imagino que tenha sido trabalhado internamente também essa questão do evento. Muito, muito, muito. E o funcionário hoje, gente, ele é fundamental. Primeiro, é nosso primeiro embaixador. Sim, é o primeiro influencer, né? Ele tem o poder de postar, ele tem seus amigos, ele tem seus conhecidos, tem as suas redes sociais. Então ele já ajuda muito a marca. Sim. Então e você mostrar pro funcionário é fundamental. E ele aproveitar, ele entender. Porque também às vezes é difícil a pessoa entender. Você está lá fazendo algo, se você não é da área de comunicação, de marketing, por que você faz aquele apoio? Por que você faz? Então é bom, você tem que envolver. A gente tem como costume, tudo que a gente anuncia primeiro para os funcionários,
para eles não Sim. lerem na imprensa. Sim. Quando vaza é difícil, mas a gente tenta, assim, como respeito ao funcionário, ele saber primeiro. Sim. E ele é o nosso maior parceiro também de ajudar a divulgar a marca. Então, faz parte de se envolver o funcionário em tudo que a gente faz. Isso é o nosso primeiro embaixador, né? Sem dúvida. Muito bacana, muito bacana. E hoje, no mercado brasileiro, assim, não sei se você pode falar de números, né? Mas a Nissan, ela ocupa que posição nesse ranking de marcas em volume de venda no Brasil? Hoje, 8º nome. Depende. Que é um mercado muito... Como você falou, é complexo o mercado complexo, brasileiro, né? E você aparecer, pelo menos, né? Entrar nessa lista é muito, muito complicado. Né? É complicado, é complexo. Então, assim, é um trabalho passinho a passinho. Né? Não dá para... Ninguém chega e, pum, dispara. Você vai construindo, você vai trabalhando, você vai mostrando, você vai... Né? É isso, não tem jeito. E estamos evoluindo, isso que é o mais importante, né? A posição é uma consequência, mas você Sim. vai galgando, Uhum. você vai subindo. Sim. Isso que é o nosso grande desafio. No mundo, nós somos das maiores do mundo, né? Então, aqui a gente está subindo. Não, eu acho que faz sentido, né? Até, como você falou, né? No Brasil é recente, 22 anos, né? Lá fora você tem já é uma marca mais tradicional, Sim. já tem seu público, então acho que é uma jornada a ser transitada aqui no Brasil para poder até equiparar com outras regiões do mundo, né? Exato, como todo. exato. Não, e é isso, né? Claro, todo mundo quer evoluir, quanto mais rápido, melhor. Mas também não adianta você evoluir rápido demais e não conseguir atender depois. Porque o setor automotivo ele envolve uma cadeia muito complexa. Uhum. Né? Tanto para produzir de fornecedores, quanto depois para vender os concessionários e pós-venda. Você tem que ter um planejamento muito claro. Mas você falou, Rogério, um pouco do público brasileiro, que é um público desafiador, que a gente adora uma inovação, né, que está sempre buscando isso. Mas eu tenho, por exemplo, amigos, eu penso assim na minha faixa etária, a gente tem amigos que estão repensando a questão de ter um carro. Será que faz sentido, né? Comprar um carro? Exato, os custos, avaliando custos de 1 ano de carro e 1 ano de mobilidade em aplicativos e tal. Como vocês têm trabalhado isso? Diversificação. Eu acho que um grande ponto na indústria automobilística, não certo ou errado, é você atender todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. E é fato, né? O pessoal mais jovem questiona mais o ser proprietário, né? A propriedade de um veículo, não o uso. O Sim. uso, na cidade, você pode andar de bicicleta, alguma cidade tem metrô, tudo, você ainda vive mais sem um automóvel em alguns casos. Mas, para viajar, por exemplo, no Brasil, no tamanho continental, é muito mais complicado. Então, não é o questionamento de usar ou não usar um automóvel. É investir para ser proprietário ou outra solução para usar um automóvel para se deslocar. Sim. E estamos atentos a isso, é um fato. Em 2019, a gente começou um projeto piloto dentro da Nissan, seria um aluguel. Por causa da pandemia, a gente segurou um pouco como piloto só, mas lançamos agora recentemente o Nissan Move. O que é? É a possibilidade de você alugar o seu Nissan. Ah, é? Direto com a Nissan. Direto com a Nissan. Você legal. não tenha... Então, o Nissan Move é isso. Você pode, né, escolher qualquer modelo, inclusive o nosso carro 100% elétrico Nissan Leaf, 12 meses, 24 meses, 36 meses, quilometragem, e você faz um aluguel. Que você não tem a preocupação seguro, manutenção, tudo isso, e você usa. Então, assim, são diferentes públicos. Claro que a gente fala muito de o jovem não quer, mas um jovem um dia vai virar pai e mãe, normalmente. Sim. Vai precisar carregar aquele bando de coisa. Cadeirinha, Sim. carrinho,
ou o pet, ou vai virar mãe de pet, pai de pet. Então, assim... Eu comprei um carro por causa da Maju, que é minha cachorra. É porque durante a pandemia, sei lá, fazia 4 anos que a gente tinha decidido não ter carro. Por quê? Eu moro a 2 quarteirões do escritório, eu tenho um metrô também, sei lá, 4 quarteirões da minha casa. Não fazia sentido aqui nessa região eu usar carro. Vou viajar? Eu alugo um carro e faço minha viagem, nessa lógica. Veio a pandemia, a dificuldade de utilizar, por exemplo, aplicativo, né, para solicitar carro, alto níveis de cancelamento, eles não quererem mais levar a minha cachorrinha. Aí eu falei, putz, sério, eu vou ter que comprar um carro para poder levar a minha cachorrinha para onde eu quero, cara. É complicado isso. Tudo é momento, Sim. necessidade, né? Então não acho que o jovem, quando ele ficar mais velho, todos vão continuar não querendo usar um automóvel. Então a maioria ainda quer, mas no Brasil, eu acho que é só mesmo a questão de possibilidades. Sim. E aí esse projeto da Nissan, a possibilidade são 12, a mínima é 12 meses, é No isso? mínimo 12 meses. Tá. Então é o Nissan Move, então todos os nossos carros vendidos no Brasil hoje estão disponíveis também pelo Nissan Move para aluguel. Hoje, quantas linhas vocês têm de veículos? Hoje no Brasil nós temos o Nissan Kicks, que é o nosso SUV compacto. Temos a Frontier, que é a nossa picape média, recém modificada agora. Temos o Nissan Versa, que é um sedã, o novo Versa. Eu gosto do Versa, tá? Eu gosto do Versa. Temos o Leaf, que é o nosso carro 100% elétrico. Legal. Um dos mais vendidos do mundo, um sucesso de vendas. Carro elétrico, 100% elétrico, mais vendido no Brasil em 2021. Então, temos uma linha enxuta no Brasil. Dentro do que eu acho que a gente falou antes, a ideia é dar um passo de cada vez, a ideia é evoluir com consistência. A palavra que muita gente usa, consistência, mas é isso. Devagar, evoluindo e fazer bem feito e estar bem onde a gente está. Não adianta você ter um leque gigante e depois, com várias questões, não conseguir atender bem o cliente, não conseguir ter a capilaridade de entregar. Então Sim. Pessoalmente, eu gosto dessa estratégia de ter poucos veículos. A sensação que me dá é de que existe um olhar mais criterioso em cima de cada um dos produtos, no desenvolvimento de cada um dos produtos, né? Na atenção na concessionária, no pós-venda, tudo isso, sei lá, reposição de peça, tudo isso me agrada. Então é algo que, por exemplo, eu considero na hora de fazer uma compra, né? Falar assim, o quanto essa marca se dedica a esse produto, né? E aí, quando você tem poucos produtos na linha, pelo menos pra mim, né? Eu vejo com bons olhos. Eu confesso que eu não tenho conhecimento, assim, da marca, por exemplo, lá fora. Os modelos que você foram falando, a imagenzinha veio blipando aqui na minha... No Uber, né? Você fala, já usei esse carro no Uber. Exato, eu já conheço, esse sei qual que é. Então. Mas fora também, né? No Japão, por exemplo, são poucos modelos assim também, ou não? É uma diversidade muito maior de modelos? Não, tem uma diversidade maior. Nos Estados Unidos é muito forte. No Japão, é um mercado totalmente bem diferente. Único ali, né? Único. O Japão tem o que chamam de Kikar, que são os carros bem pequenininhos, que é só pro Japão, né? Então tem alguns carros muito específicos só pro Japão, tem outros. O Kicks vende no Japão também. É um sucesso brasileiro que espalhou pelo mundo, vende nos Estados Unidos, vende no Japão. Mas nos Estados Unidos a gente tem uma diversidade maior, né, tanto de SUV quanto de outros modelos. Na Europa também temos o SUV mais vendido da Europa. Então, temos uma linha bem diversificada para cada país, tentando entender a realidade de cada país e como você está. E o momento também que você tem no país. Né? Até para você ir evoluindo, né? Passo a passo. Vou manter muito essa questão do passo a passo, mas é importante. Não, com certeza. Você falou, né, do projeto do Brasil, né, do Kicks. Realmente é um projeto brasileiro? Existe uma equipe de desenvolvimento de engenharia no Brasil que trabalha para a Nissan e que, obviamente, atenderia Brasil, mas nesse caso foi global? Existe uma equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, da Nissan. Existe uma equipe de design. Ah, que legal. Legal.
no Brasil também. Então, a gente tem tanto design quanto pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Claro que é tudo hoje globalizado. Tá? O design trabalha aqui conectado com o estúdio do Japão, conectado com o estúdio dos Estados Unidos. Então, é uma troca, né? Então, quando a gente fala que o carro foi desenvolvido, pensado no Brasil, a pesquisa do gosto, do estilo, do tamanho, foi pensado no Brasil. O design, tinha um design aqui que trabalhou muito forte com isso. Claro, usando também ferramentas do Japão, dos Estados Unidos, mas sim, é pensado e foi... As pessoas estavam aqui, não estavam lá em outro lugar pensando como é o brasileiro, não. Estava aqui, trabalhando aqui, na época era uma máquina muito mais jovem, né, mas trabalhando, pensando nisso. E temos nossa pesquisa e desenvolvimento, a gente tem muito orgulho no nosso time e design. Então hoje vocês têm o escritório administrativo, tem equipe de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, design, e tem fábrica. Temos fábrica. Isso realmente é aquilo que você está falando. São passos que até demonstram que vocês querem criar base no Brasil, né? Que eles não vão embora. Temos base aqui, tudo. Todas as áreas que uma montadora que está há 90 anos no Brasil nós temos. Então isso aí é igual como nós temos no Japão, então é isso. Legal. Vendas, compras, comunicação, graças a Deus. Sim. Marketing, tudo. Muito bom. E acho que não tem como a gente falar de pesquisa e desenvolvimento e não entrar um pouco na questão do carro elétrico, Exato. né? A gente vê como futuro, pelo menos eu vejo, toda vez que penso em futuro, acabo pensando em carro elétrico, mas tem limitações que não estão só no desenvolvimento, por exemplo, disso interno, né? Mas de estrutura nacional para abarcar, talvez, esses novos modelos, de você ter lugares para poder recarregar com facilidade. Como que é desenvolver um produto desse e o trabalho, inclusive, com essa infraestrutura que talvez não venha de vocês, né? Que talvez não, mas não vem de vocês, né? Ó, acho que isso aí eu vou acabar falando um pouco mais. E já falo, hein? Sim, vambora. Primeiro, a Nissan lançou o Nissan Leaf de primeira geração em 2010. Olha só. Então, foi a primeira montadora a produzir em massa um carro elétrico. 100% elétrico. Então, a gente tem muito orgulho disso. E fomos evoluindo. Então, para a gente, isso é muito forte. Eletricidade para a gente é algo muito... Eletrificação é algo muito sério. Temos experiência no mundo todo. Produzimos o Leaf hoje no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, é uma montadora que produz em 3 continentes diferentes carro elétrico. Vendemos o Leaf em mais de 50 países. Então, isso para a gente dar uma base e uma segurança de que o produto eletrificado é bom e é viável muito grande. Para a gente, carro elétrico não é futuro, é presente. Tá? Então, é bem claro. E existem alguns mitos. O brasileiro, ele roda em média, isso não é pesquisa da Nissan, é pesquisa Fenatran, desculpa. Governo federal. Sim. Que o Brasil roda em média 42 km por dia. Se roda 42 km em média, tem gente que roda menos, tem gente que roda mais. Sim. Mas, numa média 42. Então, carro elétrico te atende tranquilamente. Exato. Tem pessoal com carro elétrico, e vocês são bons nisso, então acho que eu vou falar uma coisa muito, muito simples. Carro elétrico pensa como um celular. Sim. Chegou em casa à noite, prendeu na tomada de casa, outro dia de manhã, ele está sempre com a carga cheia. Exato. É uma lógica, né? É simplesmente você adaptar a sua rotina de como utilizar aquele carro. Você vai no shopping, coloca na tomada. Então, o carro elétrico, ele diferente de um carro a combustão, ele pode estar sempre com a carga cheia. Então, primeiro isso. Mas o Brasil tem dimensões continentais. Fato. Né? E a estrutura não tem tudo que é lugar. Fato também, isso é uma evolução. Muita empresa, cada vez mais empresas estão de olho nesse mercado. Não é a montadora, tá? Então, isso é uma oportunidade. Sim.
É porque a sensação que me dá, pelo menos, Rogério, é que é um caminho sem volta. É um caminho, não, um caminho sem volta. É isso, então vai ser esse caminho e o mercado vai se adaptar a isso. E como você seja reparado, tô falando eletrificação, não estou falando elétrico. Por quê? Eletrificação. A gente acredita na Nissan que o caminho do carro elétrico, o carro eletrificado, são vários caminhos, na verdade. Tá. Tem o 100% elétrico, como o Nissan Leaf, por exemplo. Temos uma tecnologia que é um sucesso no Japão, está se expandindo para a Europa. Também acabamos de anunciar que a partir de 2023 chega à América do Sul, relativamente, que é e-Power. O que é um e-Power? E-Power não tem como não fugir da parte técnica, mas é um carro elétrico, que ele roda como um carro elétrico, então a tração dele, a roda dele só se move com eletricidade, mas ele tem um motorzinho a combustão, né, que você abastece, ele gera energia elétrica, é um gerador. Sim. Tá. Gera energia elétrica para uma bateria elétrica, uma bateria que gera a eletricidade para o motor 100% elétrico que roda o carro. O que isso tem? Não precisa mais tomada. É verdade. Você pode usar qualquer posto de gasolina, coloca, só que a sua sensação de dirigir é 100% elétrica. Rogério, é um híbrido? Não é um híbrido. O que é um híbrido? Voltando à parte técnica do automóvel. Um híbrido é um carro que normalmente tem um motor elétrico e um motor a combustão trabalhando Juntos. se alternando ou trabalhando juntos. Eles não... ou os dois movimentam as rodas, ou eles se alternam para movimentar a roda. Sim. Então isso é uma coisa. O e-Power não é híbrido, por quê? Porque ele só roda a eletricidade. Outra tecnologia, também pegando bateria e motor elétrico. Nessa parte não muda. Estamos, desde 2016, a gente estuda no Brasil, e os protótipos já rodaram no Brasil, um que chama de célula de combustível a hidrogênio, mas que a energia, o hidrogênio é gerado por etanol. Olha. E pode ser com etanol com água também, uma mistura. O que é? Novamente, você pega o etanol, você tem qualquer posto brasileiro, o álcool, abastece, né, bioetanol de cana-de-açúcar, então mais verde, no caso. Ele vai para dentro do carro, vai para o carro, você abastece, coloca num tanque. Tem uma reação química que gera o hidrogênio, que mexe a célula de combustível, que é uma pilha, que tem gente que chama de pilha de combustível, que gera eletricidade por uma tração elétrica do carro. Isso é um projeto... É quase um Mr. Fusion, né? Do De Volta ao Futuro. Ele coloca ali o lixo que faz a reação. Isso aí, mas assim, é um projeto que a nossa pesquisa, pessoal de pesquisa e desenvolvimento brasileiro trabalha junto com a equipe japonesa, com o IPEM aqui no Brasil. Então temos parcerias com algumas universidades, instituições, para tornar isso viável. Entendi. Isso é comercialmente falando, né? Então, assim, já roda um carro, já tem esse protótipo, já existe, rodou no Brasil primeiro, antes do Japão, rodou primeiro aqui. Então, é uma outra maneira de que a eletrificação, a tração é elétrica, mas a maneira que você vai energizar essa bateria. Se vai ser na tomada então, ou se vai então ser a eletrificação é sem volta. Você pode ter diferente, você se adaptar à realidade de cada país. Sim. Ou de cada consumidor. Mas isso aí é sem volta, gente. Não tem como você... Até não é sustentável, né? Economicamente falando, né? A gente ficar dependendo simplesmente de combustível fóssil, ecologicamente falando, não faz sentido, né? Ainda mais no Brasil que tem. Isso hidrelétrica, eólica cada vez crescendo mais, energia solar crescendo. O Brasil ainda é muito limpo, né? Então, nesse sentido de energia, geração de energia. Então, eu fiquei só curiosa, o gasto de combustível desses que o motor é elétrico, mas você vai colocar ali o combustível, seja o álcool, o e-Power. O e-Power, ou o outro que tem. O outro é álcool, né? O outro pode ser álcool, pode ser álcool, sim. Você roda com um tanque menor, vamos dizer, o que eles chamam de célula de combustível, né? Que é SOFC, é um nome técnico, é bioetanol. Então, você roda mais de 600 km. Vamos dizer assim, com um tanque menor do que um carro normal, você roda mais que um carro a combustão. Entendi. Muito mais. E dirigir um carro elétrico
é uma outra realidade. Você tem o torque, toda a força do carro, você tem imediato. Então, uma arrancada de um carro elétrico é uma coisa... O pessoal acha que carro elétrico é aquela coisa Acho sem que é graça. de brinquedo, né? Não, sem graça. Não, a aceleração de carro elétrico é de esportivo. Entendeu? Então, o carro elétrico, ele não é essa coisa que as pessoas acham, o carrinho sem graça, não é sem graça, não. É o contrário. Você vai mudando sua maneira de dirigir. No sentido de você aproveita oportunidades para regenerar a energia. Usar a própria potência do carro para regenerar. Né? Então, nós temos isso no Leaf. E, né, voltando ao Nissan Leaf, ele, no Brasil e no mundo praticamente tem pouquíssimos, é um carro que ele pode devolver energia para a rede. Então, ele é uma bateria sobre rodas. Que legal. Então, assim, no Brasil é o único, mas mesmo no mundo é raro. A Nissan tem essa tecnologia que é bidirecional, né? Carregamento bidirecional, que você pode fazer. E nós já fizemos isso em algumas ações. O Leaf carregando uma mesa de som de um DJ. Fizemos um evento, agora há pouco tempo, que ele carregava uma máquina de café. Que legal. No Japão, ele carrega casa. Então, isso é muito legal. O que acontece lá fora? Aqui ainda não é regulamentado esse tipo de solução de devolver para o grid, né, para a rede. Mas, por exemplo, você pode chegar com o seu Leaf, foi trabalhar, deixou seu carro parado. Chegou em casa, no horário de pico. Você deixa o seu Leaf, conecta na rede de casa, na sua garagem, coloca ele para devolver energia para a rede. Você não usa a rede, você está usando o Leaf para carregar a casa, para manter sua casa. Então não está gastando no momento mais caro. De madrugada você programa isso, o Leaf, você programa o horário que ele começa a carregar. Carrega 2 da manhã. Ele começa a carregar mais barato. Que é a bandeira mais econômica. Mais barato. Putz, que da hora isso. Então você consegue, se você roda 40, vamos lá naquela média que eu falei, 42 km. Você rodou 42, tem um monte de carga no carro, você deixa lá, você está economizando. Você pode vender, não no Brasil, mas assim, lá fora, então no Japão já existe isso, ou em emergências. O Leaf é usado já foi usado como bateria sobre rodas para ajudar a carregar gerador, iluminação para socorro de emergência. Isso é muito legal. Né? Muito legal isso. O carro. É um jeito inteligente de você usar o recurso que já está lá, né? Já tá lá. E você jogar, você administrar aquela energia. Ou para rodar, ou para abastecer o carro. E você vai fazendo isso. Muito legal. Depois tem a vida da bateria e tem várias outras. É um ponto que sempre pega, né? Quando a gente vai falar de mercado de carro elétrico e que vai ser uma energia mais limpa e tudo mais, mas a bateria, ela é um problema a ser gerenciado, né? Eu queria saber como a Nissan tá lidando com isso, se eu comprar, por exemplo, um Leaf hoje, daqui, sei lá, 4 anos, eu devolvo isso para vocês, essa bateria, vocês vão cuidar disso? Como que é essa política? A garantia da bateria do Leaf é de 8 anos. Então, legal. Então já não vai devolver com 5. Mas vamos lá. Nós temos várias ações, né? Eu acho que toda uma questão circular, né? De economia circular, da vida da bateria. Então, primeira vida, carregando o carro, né? Fazendo o carro se mover. Aí quando aquela vida útil daquela bateria ela começa a perder uma quantidade de energia que talvez não seja interessante mais para carregar o carro, você pode pegar aquela bateria e usar ela para outra finalidade. Ela pode não ter a finalidade para o carro, ela pode ter para outra. E a bateria do Nissan Leaf, a pessoa pensa um grande pilhão e tirou o pilhão. O nosso pilhão, na verdade, dentro tem várias pilinhas. Entendi. Então, até uma questão de manutenção, você pode... deu um problema. Tá, isso nunca aconteceu, mas deu um problema na bateria. Vou ter que trocar a bateria toda. Tem carros que tem algo único. No caso da Nissan, ela adota várias... Deixa eu até de latinha de sardinha, que parece uma latinha de sardinha grande. Sim. Em sequência. Então você pode ver o módulo que está com algum problema, você tira só aquele módulo e coloca de volta. Mas você pegou aquele módulo,
Hoje, na Universidade Federal de Santa Catarina, existem alguns postes no campus, postes de luz, Sim. que tem uma célula fotovoltaica no alto, Aham. a luz, e na base do poste, 2 latinhas de sardinha, Aham. que carrega a energia solar Aham. na bateria e ela Energiza o a LED. luz. E para um LED, né? Sei lá, para um carro aquilo já não tá dando conta, mas, sei lá, para uma lâmpada LED aquilo vai ser eterno, praticamente. Tem um estádio na Holanda Aham. que usa como energia auxiliar de algumas operações Aham. uma sequência de baterias de lítio. Um estádio de futebol. Nossa, entendi. Então você tem essa utilização, segunda vida. Que depois você pode ter pegar os materiais e trabalhar individualmente aqueles materiais. Sim. Ah, legal. Os componentes. Aham. Então você tem toda uma vida e a Nissan trabalha esse ciclo. Então você reaproveita de todas as formas a bateria. Entendi. Ela não é só do carro e depois vai para um Vai pro lixão. Não. Entendi. A gente vai ter, só que ela tem fases. Você pode primeiro pegar ela e usar, e tem muita utilização ainda. É porque se você olhar, Rogério, mas eu quase não vejo, tem na universidade, a pesquisa. Sim, gente, não tem tanto carro elétrico assim ainda. Eu tive a oportunidade de dirigir um carro elétrico e é realmente apaixonante. É muito gostoso. O carro, aquilo que você falou, você encosta no pedal, ele responde. E essa lógica de você estar dirigindo e vendo o próprio carro recarregar a bateria é muito legal. Se você entra nessa lógica de dirigir, utilizar a ferramenta não só para se locomover, mas para que ela seja autossustentável, nossa, dá para fazer uma gestão tranquilamente numa cidade, né, uso urbano, sem dor de cabeça. Você tem que conhecer o seu cliente, tá? Então, é claro, vai ter algumas exceções que não vai atender a pessoa. Sim. Mas não é o cliente urbano. Não é o cliente cidade, urbano, que viaja. E é uma outra maneira de pensar. Você vai fazer a sua viagem, você vai se programar. Né? Exatamente. Talvez isso que vai acontecer, né? Opa, eu vou fazer uma viagem? Sim. Deixa eu pesquisar onde é que tem o eletroposto. Sim. Vou parar para almoçar onde tem eletroposto, porque já almoço enquanto estou almoçando, tá dando a carga lá. Sabe? Então, assim, são algumas possibilidades que é você saber. E é muito divertido. Depois você dirige um carro elétrico, é muito divertido. Não é isso. As pessoas têm uma visão que é um carro sem graça, não é sem graça, só porque não tem barulho. É sem graça, não é assim, gente. Aí depois eu vou ser pidão e vou pedir um Leaf pra experimentar. Não, você e a Maju, né? É isso aí, pra Maju. Pra gente passear com a Maju. Mas acho que a gente não pode agora ir pro final do programa sem falar do que a gente tem aqui na mesa. O quadrinho, pra quem tá só no podcast, vem pro YouTube, porque o Rogério trouxe aqui pra gente um exemplar de um quadrinho. Eu queria que você contasse pra gente a história desse quadrinho. Nós lançamos o Leaf no Brasil. Queríamos, claro, engajar. O carro elétrico é desmistificar. Nós temos alguns pilares que, além de oferecer para vender, não basta vender, gente. A gente tem que vender, mas o cliente, as pessoas têm que entender o carro elétrico até para comprar, para entender. Não basta você ter o carro disponível, ter a loja para vender. E você não desmistificar, carro elétrico não dá choque. Então tem várias coisas e você tem que começar a levar isso para todas as pessoas, inclusive para os funcionários, que também são nossos, como eu falei antes, embaixadores, tem muita importância. Se eles sabem explicar, são mais gente ajudando a explicar o carro elétrico. Perfeito. Então resolvemos fazer, para celebrar a questão do Leaf no Brasil, um projeto de quadrinhos lúdico, porque mandar um manual, tem treinamento, Sim. tem manual, tem PowerPoint, tem tudo isso. Gente, mas o que nós podemos fazer diferente? Tentar também ter o test drive para os funcionários, mas vamos tentar fazer um projeto, uma história em quadrinhos. A gente chamou de e-comics, né? Porque é brincando com de carro elétrico, o E azulzinho, então e-comics, né? De quadrinhos. Como nós vamos fazer? Vamos convidar alguns artistas brasileiros para fazer. Pensamos de primeiro, vamos pegar o pessoal famoso. Sim, uma pessoa famosa é pessoa famosa, legal, todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo, talvez a pessoa vai ter é mais conhecido, vamos dar chance
Traz pessoas novas. Somos novos no Brasil também. Vamos dar chance para pessoas novas, assim, novas desconhecidas do público geral. Da massa, né? Da massa. Não estou falando novos, na verdade são pessoas com um trabalho extremamente reconhecido. Sim. Né? O Yabu, o Mocotan, o Cafage, mas assim, gente que talvez o funcionário da Nissan, uma parte não conhecia, e vamos convidar eles a fazer histórias baseadas na eletrificação. A história no estilo deles, não é a empresa ditando o que eles vão fazer. Você passou o briefing, é carro elétrico, é o Olívia. Carro elétrico, vamos combinar, vamos conversar, vamos falar, explicamos muito o que o carro elétrico tem, o que o Leaf tem, mas a gente em nenhum momento falou, não tem barreira, não tem... E eles fizeram, e a ideia foi pegar gente com estilo diferente, né? Não é porque é japonês, tudo tem que ser mangá. Tem um mangá, mas os outros, cada um com o seu estilo. Então escolhemos também artistas com estilos bem diferentes e fizemos e demos para os funcionários. Fizemos uma versão digital e uma versão impressa. E foi um sucesso, e a gente tem muito orgulho, primeiro, de ter feito, porque é uma coisa diferente. Nem sempre você faz uma história em quadrinho. Você lê, mas não faz. Com gente de peso. Com certeza. E que ganhou o prêmio ABERJ. A ABERJ é a associação, né, da comunicação corporativa, né, a comunicação empresarial mais importante do Brasil. Sim. Então ganhou como o mídia impressa do ano. Que legal. Então, assim, então, pra gente foi muito importante, e competindo com coisas totalmente diferentes. Sim. Né? Não é tudo que é impresso é julgado naquele momento. Não é só não é só de quadrinho ou só de relatório de sustentabilidade, tem de tudo, tá, gente? É livro de arte, tinha tudo. E digamos, é um orgulho que nós temos, levando sempre essa questão do funcionário, sendo embaixador, e fazer coisa diferente, porque também tem que fazer para se destacar nesse mercado extremamente concorrido. Eu vou fazer inveja pro público, porque eu ganhei um, a Laurinha ganhou outro. Não está à venda, é só de presente mesmo. Então, daqui 10 anos vai estar valendo muito dinheiro. Quem sabe eu vendo o meu. Não, muito legal o trabalho mesmo. A escolha de artistas foi muito feliz da parte de vocês. São pessoas sensacionais, com uma história dentro do quadrinho. Sim. E que sabem o que fazem, sabe? Então, parabéns pelo trabalho. É muito legal ver uma empresa tentar se comunicar, se conectar com o seu público interno, né? Dessa maneira, faz toda a diferença. E diversificar, gente. Vocês lidam muito com tecnologia, eu acho que o público, né, já está acostumado com muita tecnologia. São diferentes formas de se comunicar. No fim, a gente quer se comunicar. Somos seres humanos e gostamos de nos comunicar. E tem de descobrir diferentes formas. Sim. Se é o Zap, se é o quadrinho, se é a TV. Um não anula o outro. Exato. Na verdade, a gente tem que parar essa coisa de se isso é bom, isso é ruim. Exato. Não é. Isso é bom, o outro é bom também, o outro é legal complementa, também. Né? Sim, complementa. E tem opções, você tem que ter opções. E é muito o que a gente fala de, né, dentro da Nissan. A gente quer um mundo mais limpo, mais seguro e mais diverso. Maravilhoso. Inclusivo também. Então, é isso. Rogério, muito legal o nosso bate-papo. Sim, tá delícia. Fiquei muito feliz de ver a Nissan dessa forma, através da sua fala. Eu sinto que hoje eu estou mais conectado com a marca, algo que eu via na concessionária, quando eu ia com meus pais, na hora deles trocarem de carro, né? Sempre achei carros muito bonitos, as cores que vocês escolhem para os carros de vocês são sempre muito legais. Então, só que era aquela coisa do consumidor, né? Agora, como comunicador, né, ter essa visão da marca, ver esse vínculo que vocês têm com o Brasil, a forma como vocês têm esse cuidado com a construção do que é a Nissan no Brasil, fiquei muito feliz, né, de viver um pouco disso através da sua contação aqui, foi muito legal. Obrigada mesmo pela oportunidade de você vir aqui conversar. Eu agradeço, me divertir, vocês já adoro falar. Maravilhoso, viu? Muito obrigado. Obrigada a você.